Queridos irmãos e irmãs, caminhamos já para a parte conclusiva deste tempo de Páscoa. Hoje, sexto domingo da Páscoa, no próximo domingo nós temos a ascensão de Jesus aos céus e depois, daqui a 15 dias, a solenidade de Pentecostes, e assim concluímos o tempo pascal. Como o tempo passa e a gente deve pedir a graça ao Senhor que nos permita viver cada momento, cada dia, cada uma das nossas atividades na sua graça, no seu amor, como nos ensina o Evangelho de hoje. Então, gostaria de fazer a reflexão da palavra, dividindo em dois momentos, concentrando a primeira parte da homilia no Evangelho segundo João e na primeira carta de João, que é a segunda leitura de hoje. E depois passamos para o Salmo e para os Atos dos Apóstolos. Em que consiste o amor? A própria palavra nos responde. O amor consiste em que Ele nos escolheu e Ele nos amou primeiro. Então não somos nós que temos a iniciativa de amar a Deus. E óbvio, nós fomos criados por amor. A nossa vida é já uma manifestação deste amor divino. A nossa existência é fruto de Deus, que é amor. E é claro que Deus precisa dos seres humanos para que esta presença amorosa da vida se perpetue como um sinal divino entre nós. Então, nós hoje também agradecemos a Deus, na medida em que meditamos sobre o amor divino, sobre o espaço familiar de convivência onde nós nascemos, crescemos, e todos nós sabemos que nenhum espaço familiar foi perfeito, é perfeito e será perfeito. Nós sabemos disso. Por outro lado, nós também experimentamos a graça de sermos construídos como seres humanos, na medida em que o amor nos foi sendo concedido, primeiro no ambiente familiar, depois no ambiente mais alargado, de parentes, amigos, depois no ambiente escolar, depois no ambiente da igreja, e nós fomos nos tornando homens e mulheres que fomos compreendendo que o sentido da vida está nesta confiança e nesta fé de que Deus nos escolheu e que Ele nos amou. Na medida em que esta afirmação da palavra de Deus se torna concreta na nossa vida e nós passamos a crer no amor divino, tudo é possível. Tudo de bom é possível, porque onde se semeia o amor, se colhem frutos bons. Onde se aposta no amor, se colhem os frutos desejados por Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, acolhamos hoje, neste sexto domingo da Páscoa, esta palavra de Jesus. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. E a primeira leitura confirma justamente este ensinamento. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E o amor, é claro que para nós cristãos tem um nome. É Jesus, o Cristo. O amor divino é uma pessoa com a qual nós temos uma relação de fé, de adesão. E Jesus diz mais:
eu quero que vocês sejam meus amigos, minhas amigas, no Evangelho de hoje. Então, vale a pergunta: como está a nossa amizade com Cristo? Nós temos alimentado esta nossa amizade com Ele? Ele participa da nossa vida o tanto quanto Ele nos dá a possibilidade de participarmos da sua vida divina? Estamos crescendo e amadurecendo nesta amizade? E aí vocês podem me perguntar: mas padre, qual é o critério para saber se estamos progredindo ou não na amizade com Ele? O próprio Evangelho responde: quem cresce no amor, amadurece na amizade com Cristo. Quando a gente fica estagnado, ou anda para trás como caranguejo, quando não progride, não amadurece como ser humano na vivência do amor, significa que a nossa amizade com Cristo está muito deficitária. No entanto, o amor é uma experiência ampla da humanidade. Nós conhecemos pessoas que não são cristãs e que têm uma vivência do amor bem qualificada. E às vezes conhecemos pessoas que se dizem cristãs, que na verdade não conhecem a Deus. E isso o próprio texto da palavra nos diz: quem não ama, não conhece Deus. E aí então passamos para a segunda parte da reflexão bíblica de hoje, tomando o texto dos Atos dos Apóstolos e do Salmo. A afirmação de Pedro na primeira leitura, eu vejo que Deus não faz distinção de pessoas, e que lhe é agradável todo homem e toda mulher que o teme e pratica a justiça, seja da nação que for, diz o texto. E aqui eu tenho por dever, de mandato sacerdotal, atualizar para vocês o sentido dessa palavra nação. Porque não se refere simplesmente a alguém que é de outro povo, de outra raça, de outra etnia, de outra língua. É também. Mas quando o Novo Testamento foi escrito e o livro dos Atos dos Apóstolos é final do século I, se tem a compreensão de que as divindades são nacionais. Cada povo tem seu Deus. E alguns tinham muitos deuses, falta de um. Então, quando o texto dos Atos dos Apóstolos diz: lhe agrada a Deus quem o teme e lhe pratica justiça, de qualquer nação que seja, o texto está nos dizendo: de qualquer creio, de qualquer religião. E isso incomoda muita gente. E muitos cristãos não aceitam esse ensinamento da palavra. De que quando a pessoa busca na verdade e na retidão o amor, ainda que ela não professe a fé explícita em Cristo, ela é agradável a Deus. E isso incomoda muita gente que tem a cabeça como um caroço de azeitona, que não enxerga o mundo e nem a pluralidade que o próprio Deus criou. E nós cristãos precisamos aprender a enxergar que o amor e a promoção da justiça muitas vezes vem por mãos de pessoas que não
se reconhecem cristãs explicitamente, mas que a sua prática agrada a Deus. E quantos de nós conhecemos muitas pessoas que não são cristãs, mas que promovem os valores do Evangelho, buscam o bem comum, promovem a justiça social, têm amor aos pobres. Eu me lembro, quando eu morava na Itália, fazia doutorado, me chamava a atenção, o presidente da Itália era comunista, Napolitano chamava. Ele foi presidente do Partido Comunista. E ele tinha 55 anos de casado com a esposa. E todos os políticos da democracia cristã, as lideranças da democracia cristã italiana, estavam no terceiro, no quarto casamento. E aquilo era espantoso de... E no nosso meio não é diferente. E a gente precisa perceber que o amor de Deus move todo o coração de homem e de mulher que com humildade se aproxima de Deus. E que reconhece a sua fragilidade humana e que busca em Deus. E talvez ele não saiba que Deus é Pai, como nós sabemos, porque conhecemos a Cristo. Mas talvez a sua prática de vida, como diz o texto, teme a Deus e pratica a justiça e é agradável a Deus. E quem ama de verdade, enxerga isso. Quem ama de verdade enxerga. Quando a gente não enxerga isso, é porque o nosso amor é medíocre. Eu me lembro da nossa vida em família, né? Nós somos 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, né? Diferença, escadinha assim, era uma escadinha. Às vezes a gente falava alguma coisa para minha mãe. Mãe, mas você não está vendo? Você não está vendo o que? Às vezes eu falava, você não está vendo o que meu irmão está fazendo? E ela falava, eu estou vendo. Só que o meu olhar é diferente do teu. O meu olhar é de mãe, que é movida pelo amor. O teu é de irmão, que talvez esteja movido pela inveja ou pelo ciúme. Por isso você não enxerga o que eu enxergo. Então, por que Deus consegue enxergar amor e justiça em qualquer coração? Porque Ele é amor. E eu tenho vivido essa experiência como padre, como pároco. Aconteceu várias vezes aqui, nesta paróquia Imaculada Conceição. De algum paroquiano que vem e me diz, padre, mas aquela fulana lá está fazendo isso e isso, o senhor não está vendo? E eu lembrei da minha mãe. Aquela pessoa que está acusando o outro é porque não sabe, né? Sabe aquela história daquele ditado popular? Todo mundo vê os tombos que eu tomo, mas não as pingas que eu bebo. E a gente que é padre, pároco, que ouve confissões, conhece a fragilidade das pessoas. E o outro que está do lado não conhece. Por isso humilha, despreza, critica, condena. Porque não conhece a verdade e porque não tem amor.
E aquele que ama compreende a fragilidade, compreende o percurso que a pessoa está fazendo. Quem ama enxerga de forma diferente. Então, queridos irmãos e irmãs, agradeçamos ao Pai, porque Ele tem um olhar diferenciado sobre nós. E porque Ele colocou pessoas na nossa vida que também nos enxergaram com o seu olhar. E isso nos fez seres humanos melhores. Isso nos tornou mais agradáveis a Deus. Porque os outros nos olharam com amor e nos trataram com amor. E cuidaram de nós e compreenderam nossas feridas. Porque quem ama nunca desiste. E Deus é assim. Ele nunca desistirá de nós. Porque o dia que Ele viesse a desistir, Ele estaria traindo a sua própria natureza, o seu próprio ser. E por isso que às vezes a gente não entende certas pessoas nas suas práticas, nas suas ações. Nossa, mas aquela pessoa é boba, aquela pessoa é tonta. Então o amor é universal. E é o que nos ensina o texto dos Atos dos Apóstolos e do Salmo. Todas as nações conhecerão a Deus, diz o Salmo. E Deus revela o seu amor e a sua salvação a todos. Não pense, gente, seria muito egoísta e até ridículo, desculpe usar a palavra, mas é até ridículo a gente achar que Deus não se revela aos outros e que nós somos a última bolacha do pacote. É ridículo. E talvez aqueles que estejam mais afastados do amor são aqueles que Deus mais tenta convencê-los. E aí talvez Deus precise de nós para dar testemunho deste amor gratuito, incondicional e permanente de Deus. Só que às vezes nós cristãos, em vez de dar um testemunho de amor, nós damos um testemunho desqualificado, que em vez de atrair as pessoas, as afasta. Porque a nossa vivência discrimina, condena, julga. E que prática de amor é essa? Então, nós recebemos e nos preparamos para a festa de Pentecostes, solenidade de Pentecostes, onde vamos mergulhar novamente nessa graça do Espírito, que é a única força divina capaz de transformar a nossa mentalidade, nossos sentimentos, nossas emoções e nos colocar no caminho do amor. Eu me lembro quando eu fui visitar minha irmã no Marrocos. Ela viveu 4 anos lá. Vocês sabem, o Marrocos é um país 99,99% de muçulmanos. Tem 0,0,01% de cristãos. É a minoria da minoria. E a minha irmã me falou 2 coisas. Bom, fiquei 10 dias lá, aprendi muita coisa, claro. Aprendi muito mais que muitas aulas de teologia na faculdade, porque no fundo o que ensina é a vida, ainda que a gente precise estudar sim. Estou dizendo que Deus sustenta a ignorância. Mas a minha irmã me disse 2 coisas. Sabe, Boris, uma das coisas que mais me chama a atenção entre os muçulmanos é que os muçulmanos dizem que nós cristãos somos caridosos. E eles nunca saem de uma casa de um cristão sem receber aquilo que pediram. Muitos muçulmanos vêm no nosso mosteiro e vêm agradecer aquilo que os cristãos lhes oferecemos.
E a segunda coisa que me ajudou a entender essa questão da ação do Espírito de Deus, que vai muito além dos limites visíveis da igreja institucional e da igreja mística, o corpo de Cristo, que nós batizados como povo de Deus constituímos. Ela me levou no alto do mosteiro. E eu vi toda a cidade de Tanger, belíssima, né? Na costa do mar Mediterrâneo. Quando está bem límpido o céu, dá para ver a Espanha, porque o estreito ali é muito fininho, são poucos quilômetros. Quando está bem límpido o céu, a gente enxerga a Espanha do outro lado. E ela me disse: você está vendo toda essa cidade? Então eles são convocados 5 vezes por dia para rezar a Alá. E 5 vezes por dia eles se prostram no chão e oram a Alá, o Deus misericordioso. Porque é assim que o Corão ensina, o Deus misericordioso. E ela disse: eu aprendi quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que a priora me fez foi me trazer neste andar e mostrar a cidade que eu estou te mostrando. E ela me disse, e a priora disse a ela, e ela me contou, toda vez que o campanário da mesquita, né, tocar e chamar a oração, nós carmelitas oramos com eles e entramos em comunhão com a oração deles e oramos ao Deus misericordioso, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que é Pai deles também, porque Deus é um. E eu creio, ela disse, que no último dia, os que buscam a verdade e os que buscam e viveram no amor, contemplarão Deus face a face. Como o Espírito de Deus trabalha nos corações das pessoas, muito além dos limites restritos do cristianismo que nós professamos. E graças a Deus é assim. E quando nós contemplamos o mistério da maternidade e da paternidade, se nós tivermos a oportunidade de conhecer este tipo de amor, nós somos privilegiados. E podemos passar a vida inteira agradecendo a Deus, porque tivemos a experiência de sermos tornados pessoas na qualificação do amor, que tudo transforma, que tudo cura, que tudo santifica, no amor que dá vida. Lembremos sempre deste ensinamento da palavra. O amor é universal. E Deus age de forma universal. E se nós aderirmos a Cristo de forma coerente, inteligente e humilde, nós seremos propagadores desse amor universal. Nós seremos testemunhas deste amor universal, que nos amou primeiro, que nos escolheu primeiro e que nos deu a oportunidade de responder ao seu amor com o próprio amor que infundiu em nossos corações. As mães aqui presentes
meu carinho, minha admiração, a bênção em nome da igreja. Aquelas que têm o privilégio de serem mães 2 vezes, porque são avós, uma bênção dobrada. E se tem alguma aqui que é bisavó, uma bênção triplicada. E aos que são pais, que ainda não têm netos e bisnetos, eu lhes dou um conselho de padre. Abençoem a sua descendência, hoje, mesmo que ela ainda não tenha nascido. Abençoe a sua descendência, todos os dias, para que ela seja sadia, para que ela conheça o amor misericordioso de Deus e para que ela possa glorificar a Deus quando vier a este mundo. Semeie para o futuro, semeie para a eternidade. Não seja mesquinho. Multiplique a bênção recebida abundantemente. O mundo e a nossa sociedade precisa de bênção. E é o que nós podemos oferecer. E de modo particular na vida em família. Que este dia seja abençoado para as mães presentes, para aquelas que nos acompanham pela internet, e que aquelas que estão na casa do Pai e que já estão coroadas na contemplação do amor pleno de Deus, intercedam pelas suas descendências nesta terra, para que nós também perseveremos no caminho do amor. Amém.